Nos diz assim a palavra do Senhor. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Nós fizemos a leitura do Evangelho segundo escreveu Lucas. E esse Evangelho é um Evangelho que tem uma característica que eu gosto muito. Esse Evangelho, ele enfoca Jesus humano. E, além dessa característica, ele também dá bastante ênfase para a mulher. Alguns historiadores acreditam que o motivo é porque quando Lucas foi reunir as fontes para escrever o seu livro, ele ouviu muito de Maria, a mãe de Jesus. Se isso for verdade, justificaria por que tanta ênfase para a mulher no seu evangelho. O contexto que nós lemos se passa numa aldeia chamada Betânia. E este lugar distava aproximadamente 3 quilômetros de Jerusalém. E se você reunir os 4 evangelhos, você então irá verificar que Jesus foi até este lugar 7 vezes. Então você pode dizer, nossa, eu só vou na casa de alguém 7 vezes se essa pessoa for muito querida, for muito minha amiga, não é verdade? Senão nós vamos uma vez só e nunca mais. E Jesus foi então neste lugar aproximadamente 7 vezes. Por que que Jesus foi lá? Lá havia uma família de amigos. Marta, Maria e Lázaro. E a Bíblia diz que Jesus amava os 3. Jesus amava essa família. E antes de prosseguir, eu não conheço todas as lindas mulheres que estão aqui, mas eu preciso lançar aqui um fundamento sobre o que vai ser construído a nossa reflexão. Nós, esta igreja, nós cremos em toda a Bíblia no sentido literal, mas especificamente na criação. Nós cremos que Deus decidiu criar o mundo em 6 dias e descansar no 7º. Então a criação todos conhecem que Deus criou no primeiro dia a luz, no segundo dia o céu, no terceiro dia ele separou a terra, as árvores frutíferas, no quarto dia os luminares, no quinto dia os peixes, as aves, no sexto dia os animais terrestres e o homem, a coroa da sua criação. Ao final da criação, Deus olhou tudo e viu que tudo estava muito bom. Só que ele olhou para o homem e disse: não é bom que o homem esteja só. Deus encontrou algo que não estava bom. Então ele disse: far-lhe-ei uma ajudadora para este homem. Então ele colocou sobre Adão um profundo sono, ali tirou costela e carne e criou a mulher. E é assim que nós somos criadas. É nisso que nós cremos. E eu estou dando bastante ênfase nisso, porque você vai ouvir por aí que isso é um mito. E é assim que nós cremos. E é sob essa base que vai ser construída toda essa reflexão dessa tarde. Então Deus formou a mulher. Esse casal, ele foi criado em inocência. Não havia falta de nada. Meninas, Eva foi a única mulher que não tinha vontade de comer alguma coisa e que ela não sabia o que era.
Só eu sou assim? Eu não acredito. Vandré, eu falo assim, eu tô com vontade de comer alguma coisa que eu não sei o que é. E na gravidez eu engordei 25 quilos assim, porque daí o meu marido comprava tudo que ele imaginava que eu poderia estar com vontade. E eu comia tudo e ainda não era nada daquilo. Só para descontrair. Então aquele casal, eles não tinham falta de nada. O próprio Deus vinha falar com eles na viração do dia. Eles eram completos. E Deus comissionou então esse casal com 3 mandatos. E é sobre isso que eu quero falar esta tarde. Deus comissionou aquele casal com um mandato espiritual, porque nós somos formadas por uma parte imaterial, aquela parte que é possível se comunicar com Deus. Deus então deu a esse casal um mandato social, que é a parte que nós temos como responsabilidade a nossa família. Deus também dotou aquele casal com um mandato cultural, que faz parte do trabalho, do desenvolver, então, o mundo. E tudo isso sob a direção de Deus. Então eu quero que você preste atenção nos 3 adjetivos que eu vou usar aqui esta tarde. A relação com Deus, então, era perfeita. A vida conjugal era completa. E o trabalho era prazeroso. Escuta aqui, trabalhava? Sim, o trabalho foi criado por Deus antes da queda. Só que o trabalho não causava fadiga. E todas as necessidades eram então supridas. Sara, mas o que mudou? Porque hoje a relação com Deus não está mais perfeita. A relação conjugal é muito difícil, não é mais completa. O trabalho deixou de ser prazeroso. Agora, nós trabalhamos porque temos necessidade. E é impressionante como que ele tornou-se cansativo. Então, o que mudou? Para esse casal, foi dado apenas uma ordem, um mandamento. Vocês poderão comer de todas as frutas do jardim, porém, de uma árvore específica, chamada como árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa vocês não podem se alimentar. E aqui está incutido um princípio de obediência. Eu fui professora de adolescente há alguns anos, e para explicar uma vez essa passagem para os adolescentes, e eles falaram, tia, mas qual que é o problema comer uma fruta? Eu falei, poderia ser colocar o dedo na tomada. Não é a questão em si, é o princípio de obediência. Não era para comer. Não era. Vocês conhecem o relato, e eu estou passando de forma breve, só para contextualizar o que eu quero falar essa tarde. Então, a serpente, a personificação do mal, veio até o jardim, conversou com Eva, convenceu-a que o que Deus tinha falado não era bem assim. Ela comeu do fruto, deu ao seu marido, ambos comeram, pecaram. E agora, como consequência, o pecado entrou no mundo e todas as agruras que o pecado é capaz de trazer. Deus deu então castigos específicos para cada um. Para o homem, Deus disse assim: a terra será maldita por sua causa. Agora ela não dará mais o fruto em toda a sua essência, em toda a sua qualidade. Agora não vai ser mais de forma perfeita. Para a mulher, Deus disse: você com dores dará à luz. E agora a submissão ao seu marido não será mais algo natural. Veja então, é como se a mulher tentasse a todo custo assumir as rédeas da situação. Não é mais natural. Se você disser para mim que a submissão ao seu esposo é algo natural,
eu quero muito conhecer você. Porque é algo que nós lutamos todos os dias. É uma luta constante. Contudo, Deus não abandonou o casal à própria sorte. Deus já havia providenciado Jesus Cristo, que seria o cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Porém, as consequências do pecado, a corrupção do casal foi transmitida para todas as mulheres. É claro que para todas as pessoas, mas aqui eu estou falando para as mulheres. Então foi transmitida para todas nós. Todas as áreas da nossa vida estão, desde então, corrompidas. E o reverendo Arão tem usado uma frase já em alguns sermões, e eu quero repetir aqui para vocês. Não subestime o que a depravação total fez conosco. Não subestimemos. Todas as áreas da nossa vida estão corrompidas. E o que eu quero falar esta tarde? Gente, essa só é a introdução, tá? Então, segurem aí no banco. O que eu quero falar nessa tarde? Uma área específica. A nossa dificuldade pós-queda em cumprir os mandatos de Jesus. Não é mais natural. Nós temos dificuldade para isso. Nós, infelizmente, uma das consequências do pecado, nós temos um desequilíbrio e uma dificuldade em equilibrar as coisas da forma com que agrada ao Senhor. Reflitam comigo. Deus nos criou para a sua glória. Não é isso? Nós fomos criadas para glorificar ao Senhor. Deus, na sua providência, sustenta, governa, trabalha para que coisas boas ou ruins que aconteçam comigo e com você sempre contribuam para o nosso bem. Sempre. E ainda que retunde glória para Deus. Mas e quanto a nós? E a nossa responsabilidade? Cumpre a nós desempenhar o que a irmã Edilene e a outra irmã disse aqui. Ela deu aqui vários recados de compromissos que nós temos. Todas nós temos compromissos. Existe uma frase que não é minha que diz: nós não viemos ao mundo a passeio. Nós temos responsabilidades, então nós precisamos desempenhar, mesmo que de forma imperfeita, nós precisamos desempenhar papéis espirituais, papéis enquanto família e papéis culturais. E é aí que está o problema. Nós nos embananamos todas. Você encontra mulheres que dizem assim: olha, eu não participo dos trabalhos de nenhuma igreja, sabe por quê? Eu tenho muito trabalho. Nossa, eu tenho muita roupa. Nossa, meus filhos não trabalham. Minha casa, você não tem noção do tamanho. Outras dizem assim: não, a minha vida profissional toma muito tempo. Eu tenho uma profissão que exige muito de mim. E você encontra mulheres que deixaram a sua vida profissional, o seu trabalho, também não dão muita importância à sua vida familiar. Então, há um desequilíbrio. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma vez, eu conversando com um rapaz, eu disse assim: nossa, deve ser um orgulho para você ter uma mãe tão ativa na igreja. Ela participa de todos os trabalhos, ela está sempre na frente. Ele disse assim: Sara, com o perdão da palavra, isso sempre foi uma tragédia para nós. Nós nunca tivemos uma boa refeição em casa. Então, o que isso exemplifica? Um desequilíbrio. A pessoa, ela só focava num ponto, mas ela esquecia dos outros. Então nós vamos aprender com essa família de Maria, Marta e Lázaro, como sermos maduras do jeito que Deus deseja. Então, o texto que nós lemos essa tarde diz que possivelmente a casa era de Marta, ou ela seria a irmã mais velha. Por quê? Porque ela estava incumbida com todos os afazeres.
Então nós lemos que Marta estava atarefada com muita coisa. Imagina, hoje, se alguém me ligar e disser assim, olha, tem 13 pessoas indo jantar na sua casa. Eu vou procurar uma boa padaria ou um restaurante para me socorrer, não é, Loli? Porque possivelmente o frango vai estar congelado e não vai dar certo. Agora vocês imaginam nesse tempo, onde não havia padaria, restaurante. Quem aqui tem lembrança da mãe ou da avó primeiro preparando o fermento do pão para depois preparar o pão? Era mais ou menos nesse estilo. Tá? Então Marta estava realmente muito atarefada. A caravana que acompanhava Jesus era Jesus, os 12 discípulos e mais uns agregados. Eu também estaria lá, vocês não tenham dúvida. Muita gente acompanhava Jesus. E todo esse pessoal precisava se alimentar na casa de Marta. Então, com isso eu não quero menosprezar o trabalho doméstico ou outro tipo de trabalho que não seja feito dentro da igreja. Não é isso que eu estou dizendo, tá? Lembramos que a nossa função é uma função de harmonia. E não tem harmonia num lar se não tiver uma bela comida, se não tiver uma casa limpa, não tem harmonia, não. Tá? Então, não é isso que eu estou dizendo. Mas enquanto Marta estava lá, preparando o fermento para fazer o pão ainda, Maria estava de maneira contemplativa. Ela não estava preocupada se a mesa estava arrumada, se a alimentação já estava pronta. Não, ela estava sentada aos pés de Jesus. Se eu pudesse dar um título a essa mensagem, seria Maria e Marta, dois lados da mesma mulher. Porque ambas são importantes. O problema está nas prioridades. O problema está na atitude. Marta queria agradar Jesus. Marta queria cumprir o mandato social. Marta queria cumprir o mandato cultural. Só que ela estava negligenciando o mandato espiritual. Ela não percebeu a visita ilustre que estava na casa dela. Ela não enxergou essa prioridade. Mas Maria enxergou. A ponto de se revoltar contra Jesus. Ela disse assim, Jesus, é como se ela dissesse, qual é o seu problema? Você não está vendo que só eu estou trabalhando? E essa menina está aí sentada, folgada. Eu fico pensando, por que será que ela não falou para Maria, né? Ela foi chamar a atenção do convidado. Quem aqui teria coragem de chamar a atenção do convidado? Da visita? E de Jesus, Vandréia? E foi o que ela fez. Então a atitude dela está com problema. Então você deve estar perguntando, Sara, então o que é mais espiritual? Fazer comida ou orar? Fazer comida ou ler a Bíblia? Depende. Se for meio-dia, é muito espiritual você fazer comida e alimentar a sua família. Muito. Mas nós não podemos negligenciar o nosso devocional. Nós precisamos estruturar as nossas prioridades. Nós precisamos pedir a Deus equilíbrio. O sábio Salomão disse que todo sábio, ele conhece o tempo e o modo. Nós temos que fazer as coisas certas no tempo certo. Senão, o nome do Senhor é vilipendiado. Senão, em nome de fazer as coisas para Deus, ou em nome de fazer as coisas da forma com que eu aprendi, a forma com que eu acho correta, vai se tornando um problema na nossa família. Então nós precisamos de vida com Deus, vida familiar e vida no trabalho. Jesus, ele advertiu Marta. Ele disse assim, é como se Jesus estivesse dizendo assim, ó, Marta, minha filha,
Para de dar desculpas do trabalho para vir à escola dominical. Para de dar desculpa que a sua casa é grande para vir na oração. Estou usando aqui a escola dominical porque foi convidado, né? Foi feito convite para vocês virem para a escola dominical. Então estou aproveitando. Marta, Marta, você nem tem tantas necessidades financeiras assim, Marta, e você trabalha 2 períodos, ainda está fazendo ainda hora extra. Quando seus filhos, seu marido precisar de você, Marta, você vai estar tão exausta. Quando Jesus disse, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Jesus não estava menosprezando o serviço, mas ele estava organizando as prioridades. Jesus gostou que Marta se esmerou no seu trabalho e com certeza ficou grato. Mas meninas, não é só na minha casa que a louça não acaba nunca não, né? Não tem fim. Tem dia que todo mundo lá em casa lava a louça e tem louça. O serviço não acaba. O nosso trabalho é importante, mas ele não pode ser o topo das nossas prioridades. A vida que Jesus estava tentando dizer para Marta, ela vai além dessa vida. Há uma vida no porvir. E aquilo que nós vamos receber lá é aquilo que nós produzimos aqui. Jesus estava dizendo verdades, pão vindos diretamente do céu. E Marta estava preocupado com o pão da terra. E eu concluo te fazendo uma pergunta retórica. Eu já te disse que pós-queda nós somos imperfeitas e nós precisamos muito da graça de Deus. O que tem te afastado dos pés de Jesus? Eu dei exemplos aqui de louça, de pão, de casa grande, de filhos. Mas só você sabe o que tem te afastado dos pés de Jesus. Ou de repente você me diz, Sara, eu nem tenho relacionamento pessoal com Deus. Eu nem converso com Deus todos os dias. Eu nunca me perguntei o que Ele quer para mim, o que Ele deseja, ou se as coisas que eu estou fazendo, da maneira com que eu estou fazendo, é a maneira que está agradando a Ele. Eu preciso te dizer que se Jesus não for o topo das suas prioridades, nada do que você fizer, nada vai substituir a falta de completude, a insatisfação. Tá tudo bem, mas você está insatisfeita. E aqui não é uma palestra de autoajuda, por favor. Eu estou dizendo que só Jesus pode completar o vazio do homem e da mulher. Então não tenha a ilusão que negligenciando o seu mandato espiritual, a sua vida com Deus, as demais coisas, a família, o trabalho vão te satisfazer. Só Deus pode nos satisfazer. Então cumpramos. Peçamos ao Senhor esta tarde equilíbrio. Peçamos ao Senhor esta tarde que Ele nos ajude a cumprir os nossos mandatos. Que nós não venhamos a cumprir um e omitir o outro. Porque o desejo de Deus para nós é que nós tenhamos vida com Ele plena, vida familiar saudável e vida no trabalho adequada. Só a vida com Deus é plena. Só ela pode nos satisfazer. Amém? Ei pessoal, quer continuar assistindo os nossos vídeos?
Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.